Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Bom dia, bom dia. Então, hoje vamos começar aí 4 encontros, não é isso? Que nós temos 8. 4 encontros de, na verdade, microeconomia, né? O edital mudou de novo. Né? Na verdade, o edital voltou ao passado. Antes da nova mudança, né? O conteúdo, grande parte do conteúdo que está no novo edital, ele era do edital passado. Né? Então, tem vários pontos de similaridade, embora, pelo que eu percebi, pelo menos no conteúdo do edital, eles foram um pouco mais precisos no que estão cobrando do que no edital anterior, antes da mudança, né? No passado, em que era mais amplo o edital, né? E sofria algumas críticas por deixar tão amplo a disciplina. Aí eles mudaram o edital, mudaram totalmente o edital do que se chamava de microeconomia para o setor público e agora voltaram de novo com o que se chama noções de microeconomia. Né? É microeconomia. Né? Alguém já fez a economia ou disciplina, curso? A economia tem 2 grandes, vamos dizer assim como a maioria dos conteúdos das disciplinas, né? Macro e micro. Né? Então, na economia é a mesma coisa, né? Existe grandes conceitos, né? Grande conteúdo, né? Uma grande variedade de conteúdo ligado ao que se chama de macroeconomia, né? E existe uma quantidade de conteúdo ligado ao que se chama microeconomia. Né? Então, o que o edital focou foi nessa parte de microeconomia. Tá? Então, meu nome é César Rissetti, sou professor e vou estar com vocês aí facilitando, né, o estudo. Né? Obviamente que demanda, né, o estudo de vocês, além do que a gente vai estar, isso é normal. Né? Então, o meu papel é facilitar, né, o estudo de vocês, seja a partir das aulas de conteúdo que a gente vai estar vendo e depois vou passar exercícios, né, e a gente vai estar resolvendo alguns exercícios. Né? Em termos de material complementar, né, algum material complementar, qualquer livro de microeconomia serve. Tem um livro que eu uso, inclusive, para elaborar a apostila, que é o livro de 2 cidadãos chamados Pindyck e Rubenfeld, que é de microeconomia. Vou colocar aqui os nomes deles, que é um pouco complicado. Então, primeiro, meu nome e o meu e-mail para a gente se comunicar entre as aulas. Então, é r7@gmail.com. E na disciplina de noções de economia, na verdade é microeconomia, tem um livro cujos 2 autores, não vai caber aqui, Pindyck e Rubenfeld, cujo nome é Microeconomia. Ele é um livro que tem mais conceitos, vamos dizer assim, explora mais os conceitos. Né? Esse livro aqui, ele é bem extenso, né? Porque ele pega toda a disciplina do que se chama disciplina de microeconomia. Né? Tem partes dele que é cobrado no edital, né? Partes que não é cobrado no edital. Então, no sumário, você consegue identificar, né, pela teoria da produção, teoria da firma, que está escrito, teoria do consumidor, quais são as partes. Né? Todo ele, obviamente, a parte que nos interessa, está no material de apoio. Eu sempre coloco assim, o material de apoio, ele demanda um material suplementar se você não conseguir, obviamente, compreender os conceitos, né, e resolver os exercícios. Aí é o momento de pensar em um material complementar. Obviamente que pelas aulas, né, e pelo o material e a leitura que você faz do material, se é suficiente, você não precisa de material complementar. Né? Esse material
Esse livro complementar, ele é mais aprofundado, né? Então ele não é básico, ele é bem aprofundado. É livro que se usa na disciplina, né, do curso e até em alguns cursos de pós-graduação. Então ele tem um conteúdo mais denso, vamos dizer assim, né? Tem livros de microeconomia que tem um conteúdo um pouco mais superficial, mas que também dá conta, que são livros de introdução à economia, que você tem a parte de economia, né? Introdução à economia, noções de economia, enfim, livros de economia que tem a parte de microeconomia. E que a leitura ela é mais simples no sentido de de ele não aprofundar conceitos, só que ao mesmo tempo, né, você não consegue ter na plenitude o conceito, né? Ele fica mais básico, né? Então, para conceitos básicos, esse livro aqui ele é mais complicado. Livros de economia é mais fácil, só que fica no básico. Quando você precisa aprofundar um pouco mais que a prova, né, pelo que a gente percebe das provas da CESP, ela demanda um pouco mais de não só o básico, mas aprofundar algumas coisas, que é o que a gente vai fazer em sala de aula, né? Então, o livro básico, se eu tenho alguma dificuldade de conceitos básicos, esse livro não é o recomendado, né? O livro recomendado é livro de introdução à economia, porque daí ele tem conceitos mais fáceis, vamos dizer assim, de entendimento, porque ele é usado, por exemplo, no primeiro ano de graduação, quando você não tem tanta familiaridade, então ele serve para dar o suporte inicial. Obviamente, quando você vai aprofundando esses livros mais básicos, eles perdem o sentido, né? Então, esse seria o mais aprofundado. Eu diria assim, para o momento que a gente está, a apostila seria suficiente. Se você tiver problema de conceito básico, recorra a algum livro de introdução à economia, né? Porque, obviamente, que nas aulas a gente não consegue, né, ou pegar todos os conceitos e começar a resgatar coisas antecedentes. A gente vai direto no assunto, vamos dizer assim, né? Então, se você precisar de algum conceito elementar anterior, livro de introdução à economia, porque nem todos, obviamente, já fizeram economia ou alguma disciplina de economia. Não é, né? Obviamente que isso não é a verdade. Então, se você tiver alguma questão ligada à introdução, pegue algum livro de introdução à economia. Agora, se isso já foi, você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, além do que está até na apostila e ter mais profundidade, esse é o livro aqui, né? Esse é o livro mais recomendado, vamos dizer assim, para aprofundar. E peguem dicionário, tem na internet, né? A prova da CESP, pelo menos o que até então era, quando era a parte de microeconomia atrás, nos editais e as provas anteriores, ela faz muito a relação de conceito com alguma coisa real, alguma coisa mais próxima. Então, é muito conceitual. Então, é importante, pelo menos, ler o que o conceito está traduzindo, o que a gente vai fazer, obviamente, em grande parte aqui. Mas, se tiver algum conceito, se você tiver tempo, vamos dizer assim, algum tempo, para ler alguma definição de conceitos básicos, vale a pena. Porque a prova pega conceitos tipo produtividade marginal do trabalho. Então, tem que saber o que é. Tipo, taxa marginal de transferência. Algo dessa natureza que os livros os dicionários, eles pelo menos vão trazer o conceito, né? Também é importante, né, nas provas da CESP em microeconomia, a gente sempre se ater ao conceito e não à parte formal. Nós, obviamente, o material de apoio tem alguma parte formal mais ilustrativo. Número, tabela, né, gráfico, que obviamente não vai cair na prova, né? Ele é ilustrativo. O mais importante é a gente conseguir compreender um conceito, para que na prova eu consiga ler e entender o que eu estou lendo, que é o conceito, saber o que aquilo está transmitindo. Então esse é o foco que a gente tem que ter no nosso trabalho, vamos dizer assim, para até o dia da prova. É conceitual. Existia, dentre várias provas que a CESP faz, né, uma ou outra questão que eles vão com números. Isso é ocasional. Pode ser que tenha algum número, sim, né? Tem uma ou outra que talvez ele traz número, mas não é fazer a conta, é para
ilustrar o conceito, não é para fazer continha. Então, as contas deixem de lado, né? A parte formal deixe de lado. Eu vou colocar aqui ao longo das nossas aulas, para simplificar e colocar em algo mais direto, às vezes alguma fórmula. A fórmula não cai, cai o conceito ligado àquilo ali, né? Mas ela serve apenas para visualização. Então, quando estiverem lendo, né, quem tem um pouco mais de dificuldade com os números, né, isso às vezes acontece, quem tem um pouco mais de dificuldade com números, não se preocupe com os números, se preocupe com o conceito. Se preocupe com o conceito, né? E vários conceitos que nós vamos estar vendo está ligado, obviamente, né, e agora já entrando, né, no conteúdo propriamente dito, várias partes dos nossos conceitos, e eu vou me apropriar aqui de um roteirinho para a gente, vai estar ligado, primeiro, ao que o edital nominou de conceitos fundamentais, de microeconomia, que a gente começa hoje, e que o edital ele vai aprofundando, vamos dizer assim, esses conceitos fundamentais ligados à teoria da produção ou da firma e teoria do consumidor, né? Teoria do consumidor, que está um pouco mais à frente no material de vocês. Bom dia. Consumidor. Não são, melhor dizendo, não são conceitos, né, que muitas vezes você tem no dia a dia, né? Então isso que torna um pouco mais complexo, né? Por isso que o edital voltou atrás, né? A CESP ela vai obviamente não colocar coisas que são fáceis, né? Mas coisas que tentam complicar a vida de quem está respondendo a questão, né? Por isso que voltou atrás, não são conceitos muitas vezes que você tem no dia a dia. Taxa marginal, não sei o que, são vários conceitos que às vezes você nunca ouviu falar, né? E esse é o segredo, vamos dizer assim, que a gente tem em desvendar isso, né? Em captar isso. Acho que esse vai ser o grande diferencial da prova, né? Então, pessoas que se prepararam no edital anterior, agora foi tudo para zero, né? Baixou para zero isso, né? Só quem se preparou há 3, 4 anos atrás com o edital passado que tem alguma informação preliminar, já estudou alguma coisa. Senão, todo mundo parte do zero. Então, eu creio que a disciplina vai ser um diferencial em termos do resultado final, né? Em função das mudanças, né? Eu não tive o tempo de olhar todas as disciplinas, o quanto foi alterado nas demais, mas vocês devem ter, né? Não sei se mudou radicalmente os outros conteúdos. Essa mudou totalmente, né? Se as demais não mudaram, e eu não cheguei a olhar e comparar, se as demais não mudaram significativamente, o diferencial está nas que mudaram. Então, o cuidado aqui nos conceitos ligados à teoria da produção e teoria do consumidor. Se nós pegarmos isso aqui tem a ver com o que se denomina oferta e acesso e consumo de bens e serviços, né? Se a gente for simplificar para entender o todo e a gente for pegando parte a parte, todo o conteúdo, toda a disciplina vai nos trazer referenciais e conceitos, e vários referenciais, vários conceitos ligados a algo que isso sim está na vida de todo mundo, né? Que é o como a sociedade consegue ofertar, bom dia,
ofertar, disponibilizar bens e serviços. E como que as pessoas acessam, consomem, utilizam esses bens e esses serviços. Só que não de qualquer jeito. Da melhor forma possível, ou que se denominam assim, de forma ótima, né? Como que a gente, como sociedade, oferta da melhor forma possível esses bens e serviços, né? Que utilizam para serem ofertados insumos, recursos que são escassos. Recursos que são escassos. Como que a gente otimiza o uso de recursos no processo de produção? Por isso, teoria da produção. Como a gente utiliza de forma ótima os recursos que as firmas precisam no seu processo de produção, para oferecer o máximo possível de bens e serviços, com o mínimo possível de uso de recursos. Por isso, economia, né? É o máximo de entrega com o mínimo de esforço, vamos dizer assim, com o mínimo de utilização, né? A teoria da escassez, né? A escassez, por termos recursos que são escassos na sociedade, né? Se precisa pensar como utilizar esse recurso. E todo o referencial que a gente vai estar vendo aqui, essa é parte dele, né, foi desenvolvido ao longo do tempo para tentar obter, vamos dizer assim, respostas a este problema que a gente tem de otimizar as coisas, de melhor usar as coisas, já que existem o que se denominam necessidades que a sociedade possui, que são chamadas que são qualificadas como ilimitadas, necessidades que são ilimitadas, a gente sempre quer mais, né? E por outro lado, nós temos recursos que são limitados, que não estão aí, e pode usar e é infinito, são finitos, são limitados. Nós temos a questão de usar bem esses recursos. Toda a teoria da produção vai nos mostrar como as empresas, claro que a gente não vai pegar todas elas, vai se concentrar o edital, ele não pega toda a teoria da produção, ele foca em alguns conceitos ligados a isso. Então, no primeiro momento, a gente vai estar vendo conceitos ligados a o que é produção e como otimizar a oferta de bens e serviços. Nós vamos ter conceitos de produtividade, de maximização, de um monte de conceitos que a gente vai estar detalhando, né? E como os consumidores melhor utilizam esses serviços, né? Quais são esses serviços e como que se utiliza. Então, a disciplina inteira vai ser nesse sentido. Vamos dizer, todos os tópicos que nós temos aqui será nesse sentido da oferta e demanda, mas não oferta e consumo, produção e consumo, não de qualquer forma, né? Mas tentando sempre otimizar. Então, conceitos fundamentais, vamos dizer assim, que são relevantes. Primeiro, é a questão de que você sempre tem que otimizar os recursos por serem limitados diante de necessidades ilimitadas. Existe o problema, portanto, da escassez. Os recursos são escassos e por isso a gente tem que bem utilizá-los, né? Bem utilizá-los para ofertar bens e serviços ofertados no que se chama o processo de produção, né? Em que nós temos aqui como elementos fundamentais nesse processo de produção, eu vou pegar obviamente, né, olhando a sequência que vocês têm aí, nesse processo de produção, nós temos, primeiro, né, bens que a gente pode separar, e aqui vai ser um pouco mais rápido, né?
bens de consumo e bens de capital em nossa sociedade, né? Consumo, aqueles que já estão prontos para serem utilizados diretamente pelo ser humano, né? Pela pessoa, né? Pode ser diretamente utilizados e que podem ser duráveis, não duráveis, né? Bens de consumo duráveis como um móvel, por exemplo, bens de consumo não durável como um alimento, por exemplo, né? Que duram mais ou duram menos, né? Esses bens de consumo e os bens de capital são aqueles que servem para se produzir, né? Eles não são utilizados diretamente pelas pessoas, mas servem para produzir. São chamados bens de capital, né? E para ofertar esses bens de consumo, bens de capital, para se ofertar esses bens de consumo, bens de capital, as empresas precisam do que se denomina, do que se conhece como fatores de produção. Ou seja, para que eu consiga produzir algo, se é um bem de consumo, bem de capital, não interessa. Para produzir algo, ofertar algo à sociedade, as empresas demandam, as empresas utilizam o que se chamam o que se chamam fatores de produção, que são denominados como elementos indispensáveis, fundamentais para se conseguir produzir algo. Precisa do que se chama fatores de produção, que de forma mais clássica possível, a mais utilizada, se divide esses fatores de produção em terra, trabalho e capital. Terra, trabalho e capital. Tem até na nota de rodapé de vocês aí, né? Questão de tecnologia, de empreendedorismo, mas são coisas um pouco menos tradicional. A prova vai muito nos conceitos mais tradicionais, né? Os conceitos mais tradicionais, ligados ao que se denomina de fatores de produção, diz que os fatores de produção são 3: terra, trabalho e capital, né? Obviamente que o primeiro muito ligado ao processo de produção que depende de solo, né, ou subsolo, então indústria extrativa, petróleo, gás, essas coisas, e agropecuária, né? Então tudo isso demanda o quê? Terra, que é um fator de produção, né? Também, se a gente pensar na produção e na capacidade que a empresa tem de produzir, além de precisar de terra, no caso de algumas firmas, as firmas precisam de trabalho. As empresas precisam de trabalho, ou seja, pessoas que intervêm no processo de produção, né? E, em geral, essas pessoas interagem com máquinas e equipamentos que são denominados de capital. Se a gente for pensar numa figura, vamos dizer assim, de representação de uma firma, de uma empresa simples, nós teríamos o quê? Essa empresa possui fatores de produção, ela precisa, num determinado espaço físico, ter trabalho, ter capital e ter terra, conforme o caso, né? De forma muito simples, e ela utiliza insumos adquiridos de outras empresas, como energia, né? Insumos adquiridos de outras empresas, né? Quando está aqui fora, significa que não está no interior físico desta firma, desta empresa. Ela está adquirindo do mercado, vamos dizer assim, está comprando dos seus fornecedores, né? Então uma empresa
de forma muito simples, né? Empresa é muito mais que isso, de forma muito simples, né? Uma empresa, ela possui máquina, ela possui pessoas e ela compra insumos de terceiros, né? Ela compra insumos de terceiros para que ela consiga a produção de um determinado bem, de um determinado serviço, né? Para que ela consiga ofertar no mercado um determinado produto, um determinado serviço. Então, de forma simples, e estou dizendo simples não porque o conceito é simples, né? Simples porque, obviamente, que é mais do que isso, né? Mas de forma simples, né, sintética, né, uma firma é concebida como um espaço físico em que se combinam determinadas quantidades de fatores de produção, esses aqui, que ao utilizarem insumos, consegue produzir algo, consegue ofertar algo, né? Então, a empresa nada mais é que utilizar fatores de produção para, combinado com o uso de insumos, ofertar determinada quantidade de bens e serviços. A otimização é o processo em que se pensa na melhor combinação possível desses fatores de produção com o uso melhor possível desses insumos para produzir o máximo utilizando o mínimo. O mínimo de trabalho, o mínimo de capital, o mínimo de terra ou o mínimo de fatores de produção, utilizando o mínimo de insumos para produzir o máximo possível de um determinado bem, um determinado serviço. Existe um conceito que é chamado de função de produção, que nada vai nos retratar como que eu consigo produzir, qual a quantidade que eu quero produzir, qual a quantidade que eu quero produzir, e para conseguir produzir esta quantidade que eu desejo, esta quantidade dependerá, por isso que esta quantidade é uma função, ela depende do quanto eu consigo utilizar. Eu já vou colocar o que é cada um desses, né? O quanto eu consigo produzir depende do quanto eu possuo e como eu combino da melhor forma possível os meus fatores de produção. Que, para simplificar, nós podemos dizer, já que a terra é um fator que não está em todas as empresas, mas em alguns, mas qualquer empresa, qualquer firma, essa quantidade que uma empresa consegue produzir depende do como e o quanto ela tem de capital e quanto ela tem ou possui de trabalho. A quantidade produzida depende da quantidade de capital e da quantidade de trabalho. A quantidade produzida depende dos fatores de produção. Quanto eu possuo de fatores de produção para ofertar uma determinada quantidade a partir de insumos, né? Isso é uma, entre aspas, uma firma, uma empresa, de forma... E não cai essa equação na prova, né? Mas de forma resumida, numa equação, uma firma nada mais é que, olhando a capacidade de produção,
a partir do que ela possui de capital e de trabalho. Então, uma firma é isso, né? A grande questão é como eu otimizo o uso desses recursos, porque você pode ter mais de uma combinação possível aqui. Pode ter mais de uma combinação possível. Eu posso utilizar, né, é como se fosse uma fórmula de produção em que uma empresa pode utilizar uma quantidade de capital diferente de outra e produzir a mesma coisa. Assim como ela pode utilizar uma quantidade de trabalho, uma qualificação de trabalho diferente da outra. Cada empresa tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Tem uma forma de produzir, né? Ela combina diferentemente isso aqui, né? Eu tenho essa liberdade, vamos dizer assim, né? essa capacidade de combinar de forma diferente os fatores de produção, né, para atingir uma determinada quantidade. A questão é qual é a melhor forma de combinar isso aqui. Qual é a melhor forma de combinar isso aqui para atingir uma determinada quantidade, né? E quando a gente começa a refletir e pensar, bom, então, de fato, uma empresa, ela é uma combinação de fatores de produção. Eu tenho aqui, por exemplo, essa sala, que é um capital, esse projetor, né, é um capital dessa empresa. Vamos dizer, se a gente estivesse dentro aqui de uma empresa, a gente está dentro de uma empresa, né, mas como se fosse, essa empresa está só aqui, né? Então nós temos uma quantidade de capital aqui dentro, poderia ser diferente, né? E a gente tem uma quantidade de trabalho, né? Cada firma vai utilizar da melhor forma possível. Poderia ser, e pode ser, só à distância, não precisa ser presencial. Então o tipo de combinação, né, é chamado o quê? Da empresa ter a sua função de produção, né? Na volta, então a gente retoma com essa questão de como combinar de forma diferente isso.